Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar do Antigo Egito. Te peço para se inscrever no canal e ative o sininho. No final do Paleolítico, o clima árido do norte da África tornou-se cada vez mais quente e seco, forçando as populações da área a se concentrarem junto ao Vale do Nilo, cuja fertilidade assegura sustento ao Egito desde o tempo dos caçadores e coletores nômades. Do Pleistoceno Médio, 780 e 120 mil anos até hoje, sua planície fértil deu aos homens a oportunidade de desenvolver uma economia agrícola sedentária e sociedade mais sofisticada e centralizada que tornou-se marco na história da civilização humana. 3.800 a 3.200 anos antes de Cristo, produziu os primeiros cemitérios bem sofisticados, intensificou o comércio, importava produtos do Oriente como madeira de cedro, nódulos de sílex, cerâmica, ferramentas líticas, resinas, óleos, vinhos, cobre, basalto, pente, marfim, paletas cosméticas, manganês, pérolas, conchas, carnalina. Também exportava cerâmica, conchas e cereais para o Oriente. Durante anos, a transformação socioeconômica importante, intensa importação de obsidiana, cobre, vasos, lápis lazuli, marfim, incenso, pele de gatos selvagens, óleos, pedras e conchas, além de exportação de ouro, fiança, lâminas, amuletos de cabeça bovinas, aparentemente de costumes religiosos, uso de estelas e sarcófagos, e alguns deuses de panteão, como Horus, Bat, Seti, Nekbet e Min, para o Alto Egito. Sítios como Sais e Buto tornaram-se centros de propagação cultural. Foi caracterizada pelo significado de elites regionais mercantis centradas em grandes centros de poder que evoluíram para estados regionais belicosos que disputaram o poder, terras mais férteis e controle das rotas comerciais. Nos períodos pré-dinástico e dinástico, o clima do Egito e o do Saara como um todo sofreu repentinas variações que causaram períodos de extrema seca e desertificação e períodos de clima favorável e úmido. O Saara era dominado por savana rica em fauna, aves, mamíferos e flora. A caça era muito importante entre os egípcios, pois fornecia carne. Os primeiros sinais de domesticação animal são do deserto ocidental e datam de 8.800 a 6.800 anos antes de Cristo. Eram criados com base no modelo de pastoreio africano, no qual fornecem leite e sangue, mas não carne. Cerca de 5.500 anos antes de Cristo, pequenos grupos que viviam no vale evoluíram para aglomerados culturais complexos caracterizados, por exemplo, por amplo domínio da agricultura. Os vestígios mais antigos desta foram achados em Fayum, pecuária, manufatura de objetos cerâmica e um primitivo comércio. 5.400 a 4.400 anos antes de Cristo, desenvolveu pleno domínio em tecelagem. Anos depois, construiu os primeiros túmulos egípcios conhecidos situados no interior do sítio e desenvolveu práticas rituais Omari, que em 4.600 e 4.400 anos antes de Cristo fez os mais antigos artefatos em cobre do Egito. No século 3 antes de Cristo, o sacerdote Manetão estabeleceu uma cronologia dos faraós desde Memes aos seus contemporâneos, agrupando-os em 30 dinastias, um sistema ainda em uso atualmente. Escolheu para começar a sua história oficial Memes, que se acredita ter unificado reinos do Alto e do Baixo Egito 3.100 anos antes de Cristo. Na verdade, a transição para Estado unificado ocorreu de forma mais gradual do que os escritores egípcios relatam, e não há registros coetâneos de Menes. Alguns acreditam que Menes pode ter sido Narmer, que aparece vestindo trajes reais na cerimônia paleta de Narmer, em ato simbólico de unificação, que pode ter inspirado o nome grego. Seja como for, por ainda não ter totalmente compreendido o episódio de unificação e formação do Egito, foi explicado de várias formas. A formação de Mênfis adquiriu importância como centro comercial, administrativo e cultural, e denominação gradual é Mesopotâmica, Núbia, Deltaica ou Alto Egípcia. Integração regional, alianças, guerras e trocas culturais, comércio, explicaria o abandono de alguns sítios deltaicos em detrimento de outros,
pressão populacional do sul ao norte do Egito, uniformidade religiosa. Na época Tinita, que compreendeu a primeira e segunda dinastia, o Egito era governado a partir de Tênis, que nesse momento eclipsou politicamente Abidos, seria apenas religiosa e mortuária. Subatotis, filho de Narmer, onde campanhas foram feitas para subjugar rebeldes na Núbia e em famosos templos dedicados a Neith, foi fundado em 6. Contudo, talvez a maior realização destes faraós foi a fundação de Mênfis, atribuída por Heródoto e Menes, e que tornou-se capital do Egito a partir da terceira dinastia. Neste período, novas campanhas foram feitas. O primeiro representou como expedições navais, enquanto o segundo aparece atacando trogloditas no Oriente Médio, que é sucessor de Usafedo. Enfrentou disputa dinástica em seu reinado, que tornou com a sucessão do usurpador, que ordenou que seu nome fosse apagado nas inscrições, mas ele próprio foi vítima do mesmo destino ao ser omitido da lista da Saqqara. Foram instituídos os cultos da cobra, de Mendes e dos touros, que por sua vez fez campanhas e aceitou a sucessão feminina sob os últimos faraós da segunda dinastia, cuja identidade é debatida. O conflito norte-sul piorou. A paz foi alcançada e cimentada com o casamento do faraó com uma princesa do Baixo Egito. O crescente poder e riqueza dos faraós se refletiu em suas mastabas elaboradas e em estruturas de culto mortuário, em Abidos, usados para celebrar o faraó, endeusados após a morte. E a forte instituição da realeza serviu para legitimar o controle estatal sobre a terra, trabalho e recursos que foram essencialmente a sobrevivência e o crescimento da civilização. No Império Antigo ocorreram diversas expedições para a exploração mineral nas minas do Sinai e Mar Vermelho, assim como campanhas militares contra núbios e líbios. O comércio com o Oriente Próximo, Líbano, Palestina, Mesopotâmia e o Ponte intensificou-se juntamente com os sucessos militares, possibilitou ao Egito fundar acampamentos estratégicos e uma frota marítima, assim como adquirir ouro, cobre, turquesa, madeira de cedro, mira, malaguita e eletro. Durante o Império Antigo, uma administração central bastante desenvolvida tornou-se possível o aumento da produtividade agrícola, o que servia de motor para impressionantes avanços nos campos da arquitetura, arte e tecnologia. Sob a direção do Teati ou Vizir, funcionários do Estado arrecadavam impostos, coordenavam projetos de irrigação para melhorar o rendimento das culturas, recrutavam camponeses para trabalhar em projetos de construção e estabeleceram um sistema de justiça que assegurava a manutenção da ordem e da paz, com os excedentes dos recursos disponibilizados por uma economia produtiva e estável. O Estado foi capaz de patrocinar a construção de monumentos colossais e excepcionais, comissão de obras de arte, as oficinas. Possivelmente, estes estados delinearam a divisão administrativa egípcia, conhecida como Normos. Nos 1000 anos de existência da cultura, suas cidades variaram em tamanho e poder. Em 4.000 e 3.500 anos a.C., a maior era tinha seus cemitérios, onde as elites eram sepultadas com rico espólio. No fim de Nakada II e em Nakada III, as primeiras evidências de chefes regionais e depois os primeiros faraós. Os hieroglifos Kissa, com base na escrita mesopotâmica, arte e iconografia, ambas apresentadas em paletas, acentuada a elevação da produção agrícola devido ao maior número de áreas cultivadas e melhoria das habilidades empregadas. Muitos sítios deltaicos dedicaram-se só ao comércio com o Oriente, enquanto nômades do deserto oriental, porventura devido à degradação das condições ambientais locais, foram ativos mediadores do comércio. Um termo contextual da dinastia Zero é usado para agrupar os reis conhecidos de Nakada III-B e III-C, embora não formaram uma dinastia, apesar de não totalmente aceito. O termo dinastia 00 por vezes é usado para atestados entre Nakada II-C e III-A, túmulos que são atribuíveis a chefes locais que emergiam do seio das famílias da elite, cerâmicas incisas, paletas,
Líbia, e um grafite que fornecera os nomes de possíveis reis locais, que reinaram até a ascensão dos reis tinitas. A partir da crescente importância da administração central, surgiu uma nova classe de escribas e oficiais letrados que receberam propriedades do faraó como pagamento pelos seus serviços. Os faraós também fizeram concessões de terras para seus cultos funerários e templos locais, de forma a garantir que estas instituições teriam recursos necessários à adoração do faraó após a sua morte. Acredita-se que 5 séculos de práticas feudais correram lentamente o poder econômico do faraó e que a economia deixou de conseguir sustentar uma grande administração central. Com a diminuição do poder do faraó, governantes regionais designados nomarcas começaram a desafiar a supremacia do faraó. Isso em conjunto com o período de seca extrema entre 2200 e 2150 anos antes de Cristo é apontado como causa de transição para um período de 140 anos de fome e conflitos conhecido por primeiro período intermediário. Depois do colapso do governo central do Egito no final do Império Antigo, o governo não conseguiu sustentar ou estabilizar a economia do país. Os governadores regionais não podiam contar com o faraó para apoio em épocas de crise e a consequente escassez de bens e disputas políticas agravaram-se para situações de fome e guerras civis de pequena escala. No entanto, apesar dos problemas dos líderes locais que já não deviam o tributo ao faraó, usaram esta independência para estabelecer uma cultura próspera nas províncias, uma vez que dominavam os seus próprios recursos. As províncias desenvolveram-se economicamente, fato demonstrado por maiores e melhores atos fúnebres entre todas as classes sociais. Verificaram-se surtos e criatividade com os artesãos das províncias adaptarem motivos culturais antes eram restritos à realeza do Império Antigo, e os escribas desenvolveram estilos literários que expressam o otimismo e a originalidade do período, livres da fidelidade ao faraó. Os governantes locais começaram a competir entre si pelo controle territorial e poder político. Por volta de 2160 anos antes de Cristo, os governantes de Heraclópolis controlavam o Baixo Egito, enquanto uma clã rival baseado em Tebas, a família, assumiu a posse do Alto Egito. À medida que cresceram em poder e se expandiram para o norte, um confronto entre as duas dinastias rivais tornou-se inevitável. Cerca de 2052 anos antes de Cristo, as forças de Tebas, Mentuhotep II, derrotaram finalmente os governantes de Heraclópolis, reunindo as duas terras e dando origem a um período de renascimento econômico e cultural conhecido como Império Médio.